Olá, você está na TV Diário e nós estamos aqui em mais um episódio da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Campinas. Hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Pedro Torinho, deputado federal e pré-candidato, na verdade, a prefeito de Campinas pelo PT. Pedro, obrigado pela presença, é um prazer receber você aqui. Olá, Guilherme, olá a todos os espectadores da TV aqui, um grande prazer conversar com vocês. Maravilha. Vamos começar a entrevista, então, são 4 perguntas. Pedro, quem é o Pedro Torinho e por que você quer ser prefeito de Campinas? Bem, pessoal, eu sou Pedro Torinho, eu sou nascido em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu decidi estudar medicina porque eu queria trabalhar cuidando das pessoas, essa sempre foi a minha vocação. Me formei médico, decidi trabalhar com saúde da família, me apaixonei durante a minha graduação pelo SUS, pela ideia da saúde como um direito social, como acontece em outros países, como a gente tem lutado para garantir no Brasil. E essa jornada de trabalhar, lutar, atuar, apoiar a construção da saúde como um direito das pessoas acabou, irremediavelmente, me levando para 2 lugares. Foi para a política, né, que a gente sabe que a política de saúde necessariamente precisa ter gente no espaço político de tomada de decisão que acredita, que defende, que constrói isso. E o outro lugar foi Campinas. Campinas sempre foi um polo, uma referência nacional na área de saúde pública. Era uma referência nacional na área de saúde pública, infelizmente era. E nós, de todo o Brasil, quando queríamos aprender sobre saúde pública, vínhamos para Campinas. Foi o que eu fiz. Eu vim para Campinas, fiz a minha residência médica na Unicamp, em Medicina Preventiva e Social, que é justamente quem se prepara e se organiza para gerir o SUS, para cuidar do SUS, para prevenir doenças, para cuidar das pessoas. E nessa jornada acabei me envolvendo com a luta política, com a luta social aqui na cidade de Campinas, com os conselhos de saúde, com as comunidades que batalham para ter saúde de qualidade. Nesse processo, trabalhei na cidade toda, trabalhei nos DICs, trabalhei no Ipauçurama, trabalhei no PA do Campo Grande, conheci Campinas a partir da realidade de saúde e acabei também entrando na vida política da cidade. Fui eleito vereador em 2012, fui vereador por 2 mandatos, sempre um vereador de oposição à administração que governa Campinas já há 12 anos, né? São 12 anos do mesmo grupo político, é Jonas, é Vandão, é Dário, todos os mesmos atores governando essa cidade. E aí, depois desses 8 anos, fui candidato a prefeito e agora, eleito deputado federal, mais uma vez me coloco como pré-candidato a prefeito, porque eu entendo que Campinas é uma cidade rica, uma cidade com um povo muito trabalhador, uma cidade em que o povo conquistou muita coisa, nós temos muita infraestrutura, nós temos já muita coisa conquistada, mas que está muito, muito mal administrada, muito abandonada. É a saúde pública em colapso, é o centro da cidade abandonado, população em situação de rua sem política pública, é o abandono da segurança pública, são várias coisas nessa cidade que estão muito maltratadas, que estão muito mal geridas, já há 12 anos, por esse grupo. A cidade foi só se deteriorando. Eu acredito que Campinas pode ser muito melhor e eu estou muito disposto, muito animado para dedicar a minha vida, a minha energia a essa tarefa, de devolver para Campinas o brilho que essa cidade já teve. Maravilha. A segunda pergunta, Pedro. Os hospitais que atendem hoje pelo SUS em Campinas sofrem frequentemente com superlotação e longas filas em situações sazonais. Recentemente, a gente teve problema com demandas de casos respiratórios e também internações de neonatais. Quais as medidas que você acha que precisam ser adotadas para a gente enfrentar essa questão? Guilherme, infelizmente não é só sazonal e não é de agora, sabe? Eu era vereador lá em 2014, 2015, e eu tenho vídeos meus falando sobre a questão, por exemplo, da falta de leitos para cuidado de UTI neonatal, para cuidado das doenças respiratórias na infância. O fato é que existe um projeto na cidade de Campinas que está em execução, que é um projeto que não defende a saúde da população de Campinas, que não acha que a saúde, por ser pública, precisa ser boa, precisa ser de qualidade. Acha que se a saúde pública vai atender a população mais pobre, mais vulnerável, ela pode ser, infelizmente, essa é a realidade, né, provada pela situação concreta da cidade, ela pode ser muito aquém do que as pessoas precisam. E a consequência disso é que nós temos hoje um colapso do sistema de saúde de Campinas. Nós tivemos um grande erro, que foi a criação da Rede Mário Gatti, da qual, aliás, eu votei contra. Rede Mário Gatti virou um grande guarda-chuva de terceirizações. Hoje em dia nós temos as equipes dos principais hospitais da cidade. São equipes que estão sempre se
se reconstituindo, porque ninguém fica muito tempo na estrutura dos hospitais. Nesse processo, a gente perde a oportunidade de treinar e qualificar o cuidado, de organizar fluxos, protocolos. Eu tenho não só 12 anos como professor universitário na área de saúde da família, na PUC de Campinas, eu dou aula no curso de medicina sobre saúde pública, saúde da família, mas eu tenho também 16 anos como médico de urgência e emergência. Eu trabalho há 16 anos na urgência e emergência. Eu sei o tanto que é importante a gente ter equipes que sejam fixas, que aprendam a trabalhar juntas, e nada disso acontece na cidade de Campinas pelas escolhas que a administração fez. Nós vamos mexer nisso tudo. Nós vamos, primeiro, ampliar a cobertura de urgência e emergência da cidade. Tem UPAs novas que precisam ser feitas na cidade, porque é claro que uma cidade com 1.200.000 pessoas não pode ter 4 UPAs e 2 grandes hospitais que atendem ali, que é o Mário Gatti, a PUC, né? É muito pouco, Mário Gatti, Ouro Verde, né? É muito pouco, né, para o tanto de demanda que nós temos na cidade de Campinas. Então, temos que ampliar a rede de urgência e emergência, temos que rearticular, reentrosar os hospitais, as UPAs, com as unidades básicas de saúde, para garantir, por exemplo, que um paciente que sai de uma internação no hospital já tenha a continuidade do cuidado em saúde dele assegurada com uma consulta no centro de saúde. Hoje, Guilherme, os pacientes ficam no limbo, eles ficam horas e horas para ser atendidos na UPA, não sabem sequer se vão ser atendidos, são internados, às vezes recebem alta, sem garantia de continuidade do cuidado. Existe um colapso na rede pública de saúde de Campinas, e, infelizmente, isso é uma marca da administração do Dário Saad, né, um médico que falou que ia ser um médico gestor e que, infelizmente, entregou uma saúde, depois de 4 anos, muito pior do que começou. É uma grande tragédia e nós vamos enfrentar e vamos melhorar isso. Ótimo. Vamos para a terceira pergunta, Pedro. Campinas tem, segundo o último censo feito pela Prefeitura, 1.300 pessoas em situação de rua hoje. É um problema nacional, mas que ele tem ganhado proporção também por aqui. Quais as estratégias que o senhor defende para enfrentar essa situação? Guilherme, a primeira coisa, a população em situação de rua é composta por cidadãos, cidadãs, que em grande parte são pessoas que estão com problemas no campo da saúde mental, abuso de substâncias como álcool, outras drogas, são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Nós vamos reconhecer essa situação e construir e fortalecer equipamentos que possam cuidar da saúde dessas pessoas. Então, hoje, por exemplo, Campinas tem poucas equipes de saúde que cuidem da saúde dessa população, que é a primeira etapa para você poder recuperar essas pessoas, tirar essas pessoas da situação de rua. Para além disso, nós temos uma escassez de espaços de abrigamento, uma escassez de equipamentos de atenção e proteção social dessas pessoas, de serviço social, que vão garantir para essas pessoas acesso às medidas básicas de, seja às vezes uma política de renda para que a pessoa possa recuperar. Além disso, a gente entende que é necessário recuperar essas pessoas oferecendo oportunidades de trabalho, de emprego, de ocupação. Nós tivemos algumas experiências importantes nesse sentido, como Braços Abertos, que foi executado em São Paulo, que articulava vários setores da administração da prefeitura e trabalhava para recompor cidadania. Nós entendemos que a situação atual da população em situação de rua da cidade de Campinas também é consequência, também é parte de um projeto de abandono geral do centro e das políticas públicas. São dois setores abandonados. O centro da cidade, que não tem mais uma única política que busque fazer do centro um espaço vivo, um espaço ocupado, com prédios abertos, com espaços de convívio, de cultura, e, ao mesmo tempo, as políticas de cuidado da população. Feito eu falei há pouco da saúde, né? Da mesma forma, a gente teve essa perda. Então, a ampliação, organização de equipes, a articulação de múltiplos setores para acolher essas pessoas, resgatar a cidadania e, progressivamente, ir enfrentando essa situação. Essa situação, ela se agravou, mas ela já foi muito melhor. Nós já tivemos mais políticas de cuidado para essa população, mas o principal é a gente reconhecer que essas pessoas precisam de apoio e de cuidado e que não dá para a gente ficar tapando o sol com a peneira, né, não fazendo política para cuidar dessas pessoas e vendo a cidade definhando, a cidade sucateada, abandonada, como ela tem estado nesses últimos anos. Ok. Vamos para a quarta pergunta. A dificuldade do poder público em Campinas hoje em viabilizar a nova licitação do transporte é hoje um dos entraves para a melhoria desse sistema e do serviço que é oferecido para a população. Como atuar para conseguir liberar essa concorrência e também melhorar esse serviço e poder beneficiar a população com esse serviço? Guilherme, o transporte público e a mobilidade urbana é outra imensa ferida aberta que a cidade de Campinas tem. Campinas é uma cidade
onde os cidadãos chegam a gastar 2 horas, 1h30 para ir, 2 horas, 1h30 para voltar do trabalho. Tem gente que às vezes precisa ir para o centro de saúde e não consegue ir ao centro de saúde, primeiro porque está longe de casa e segundo porque não dá tempo de fazer a integração, por causa do tempo que demora entre o ônibus chegar no ponto e o outro sair. É uma situação escandalosa, né? Campinas tem uma gestão do seu sistema de transporte público que fecha os olhos para o envelhecimento da frota, para o sucateamento dos ônibus, para a redução do número de unidades circulando na cidade e de linhas. Recentemente, o presidente Lula anunciou 512 novos ônibus para a cidade de Campinas, dinheiro do governo federal, do presidente Lula, para renovar a frota de Campinas, sendo 256 ônibus elétricos, portanto, ônibus menos poluentes, mais saudáveis para o motorista, silenciosos, né, e confortáveis, né, com ar-condicionado e tudo, e 256 ônibus convencionais, o que vai provocar uma forte melhora nas condições da nossa rede de transporte. É uma grande vitória esse anúncio do presidente Lula para a cidade de Campinas. Nós pretendemos não só adquirir esses ônibus, porque esses ônibus têm que ser adquiridos pela prefeitura e nós não podemos ter nenhuma lentidão nessa tarefa de aquisição. Me preocupa isso porque a atual administração é a administração que já está há mais de 10 anos com o dinheiro do BRT na conta e que até hoje não concluiu plenamente, não licitou o sistema do BRT. O sistema do BRT não funciona plenamente até hoje na cidade de Campinas. Eu me lembro que na eleição de 2020 a gente se comprometeu, eu fui o primeiro e aí puxei o carro e os outros 2 candidatos propuseram a mesma coisa, inclusive o que venceu, o prefeito atual, de que dentro de um ano a gente teria concluído essas obras. E até hoje nós temos essas obras inconclusas. Basta ir na região do Ouro Verde, você vai ver lá na frente do hospital uma grande estação que deveria estar pronta há muito tempo, né, ainda em plenas obras, e a gente vê o sistema não licitado. Nós precisamos fazer essa licitação direito, garantir que ela vai ter condições para atrair atores que queiram participar do sistema de transporte público de Campinas, porque é um grande sistema, não faz sentido nenhum a prefeitura não ter competência para fazer isso, e nós vamos garantir a renovação e ampliação da frota de ônibus de Campinas, com os ônibus que o presidente Lula já entregou, ônibus elétricos, nós vamos ter ônibus elétrico na cidade de Campinas, e com a organização de um processo licitatório que faz não só o BRT funcionar, mas a cidade voltar a poder fluir e circular, além de outros modais que nós queremos integrar também na cidade, como ciclovias. Campinas pode ter muitas ciclovias, a gente pode fazer de Campinas uma cidade muito mais ágil, onde as pessoas gastam muito menos tempo das suas vidas se deslocando. Perfeito. Então, acho que é isso. Eu quero agradecer aqui, em nome de toda a nossa equipe da TV Diário, pela disponibilidade, pela presença do Pedro aqui, e que você deixe uma mensagem final para o pessoal que está vendo a gente. Eu quero agradecer também a oportunidade de conversar aqui e falar para quem está nos ouvindo, para que participe, se atualize, conheça quem está nesse processo eleitoral, quem apoia cada um dos pré-candidatos que está aí e qual que é o espírito, o projeto, o desejo de cada um para Campinas, porque isso é muito importante. Campinas pode ser muito melhor, mas isso depende das pessoas fazerem a escolha certa e mudarem o rumo da cidade. Perfeito. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Eu que agradeço. Até mais. Pessoal, obrigado, então, e até a próxima.